Fala meus brothers e minhas brothers financeiras, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante aqui no Gera, que é a rotina financeira que todo empreendedor deve estabelecer em sua empresa para ter uma ótima operação. Então, simbora! Galerinha, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Sampaio, mais conhecido como Professor Carioca. Eu sou gestor da Escola Cafeína, professor da Escola Cafeína em Finanças e também do Gera. Sou especialista em finanças, alguns MBAs, alguns cursos e assim a gente vai. Então vamos começar aqui com alguns temas que são extremamente importantes, beleza? Meus brothers, para facilitar o nosso entendimento, nós vamos colocar por tópicos para ficar mais fácil, tá? E o primeiro deles é o mais básico, o mental. A gente sabe que o empreendedor tem várias rotinas e muitas delas eles não gostam. E finanças é principalmente uma dessas rotinas que a gente não gosta, mas todo empreendedor precisa fazer para lhe alcançar aquilo que ele se propôs a alcançar. Então, a primeira coisa a fazer quando o empreendedor acorda em todos os seus dias é saber que tem que ter uma consciência para que ele precise fazer uma série de tarefas e rotinas financeiras para que ele consiga atingir o objetivo dele, não somente as finanças, mas como todas as outras partes, não só focar na parte operacional, mas também na parte administrativa e principalmente financeira. Então o primeiro ponto é a consciência, tenha consciência do que você precisa fazer, beleza? Bom, o segundo tópico, ele é um dos mais importantes de todos os tópicos, que é você precisa, empreendedor, ter uma ótima ferramenta de controle financeiro. Aquilo que você não mede, não é mensurado, não é analisado, você não consegue fazer projeções. Então, a segunda ideia é tenha uma ótima ferramenta de controle financeiro. Pode ser Excel, pode ser via web, pode ser um sistema ERP, pode ser gratuito, pode ser pago. Ele tem que atender às suas necessidades básicas para que você consiga controlar aquilo que está sendo previsto, aquilo que está sendo pago, aquilo que está sendo recebido, as suas vendas, ou seja, você precisa ter o controle registrado daquilo que você está comprando ou pagando e recebendo aí de suas vendas de seus produtos ou do seu serviço. É muito importante que você tenha a noção de que todos os campos básicos devem ser preenchidos, como datas de compra ou datas que se você vender algum produto ou um serviço. Os valores têm que ser corretos, não podem ser arredondados porque isso impacta no faturamento e também na emissão de notas fiscais. As descrições devem estar muito bem escritas, então, por exemplo, deve-se ter muito bem controlados os seus gastos, a classificação dos seus gastos, né? Custo, despesa, imposto, aluguel, IPVA. Então, quando você tem isso tudo muito bem controlado, monitorado, você consegue analisar o tamanho dos seus gastos, o tamanho da composição do seu faturamento, o tamanho de suas vendas, o quanto que você está recebendo. Então, você precisa ter isso muito bem mapeado. E para complementar com esse relatório, com esse controle financeiro, isso depende muito da rotina que você estabelece em sua empresa, tá certo? Então, se você presta serviço e você faz um serviço a cada semana, você não precisa ir lá ficar anotando toda semana. Mas caso você tenha compras e vendas diárias, cara, não tem jeito. Tem que sentar a bundinha no sofá ou na cadeira e fazer essas anotações para que você não perca, porque caso você perca algum tipo de informação, ao final do mês para você analisar, o relatório fica furado e sua empresa pode acabar quebrando. O item número 3, não tão importante quanto o anterior, é você saber diariamente controlar, analisar, olhar diariamente o seu dinheiro no caixa, ou seja, o quanto que você tem disponível no seu caixa. Por que que isso é importante? Porque isso vai te dar uma métrica de como você pode tomar uma melhor decisão, supondo que você tenha que comprar um produto emergencial para fazer um serviço ou um outro produto. E o fornecedor não vai te vender parcelado porque ele não sabe quem é você. A sua melhor arma vai ser o dinheiro que você tem ali disponível naquele momento. Então, por isso, ele tem que estar sempre muito bem controlado no controle financeiro que eu falei no item passado. Escolher uma boa ferramenta e sempre ficar de olho no seu caixa. Seu caixa nunca pode ficar no vermelho, porque vermelho vai indicar que você não tem uma boa saúde financeira, tá certo? O ponto número 4, ele não está diretamente vinculado com as finanças, vamos assim dizer, mas ele é tão importante quanto porque ele tem um impacto no seu controle e, logicamente, no seu caixa, tá? No caixa de sua empresa, que é o estoque. Você tem que ter isso muito bem controlado, planilhado, anotado, muito bem gerenciado para que você não tenha
uma coisa que eu odeio nas empresas, que é perda. Na contabilidade a gente chama de perda tudo aquilo que a gente tem de descontrole dentro da empresa. Isso acontece muito quando, por exemplo, um funcionário falta, ou então quando a gente tem perdas de materiais ou produtos muito perecíveis, como tomate, cebola, dentro de uma pizzaria. Então você tem que ter um estoque aceitável, razoável, para que você nunca fique na mão quando tem que atender o quê? Uma demanda do seu cliente. Atender uma série de pedidos, por exemplo. Ele não pode ficar vazio. Tem que ter o estoque mínimo e com um prazo de validade aí muito bem controlado, principalmente para os produtos perecíveis. Por que eu comentei sobre o estoque? Porque o seu estoque ele vai ditar se você vai conseguir atender ou não a demanda de sua empresa. Isso tem a ver com a sazonalidade. Se você é uma pessoa que anota diariamente as vendas que estão entrando e saindo, você consegue analisar um período do ano passado, tem isso mapeado, você consegue ver o comportamento da sua demanda ao longo do tempo. Com base nisso, você consegue, inclusive, planejar se você aumenta aquele estoque para aquele período que você sabe que é de alta, como por exemplo Natal, Ano Novo, ou se você consegue reduzir quando você sabe que não vai ter nenhum tipo de venda. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa sorveteria. Calor, Salvador, por exemplo, vai ter uma demanda alta no verão, mas na demanda baixa, o que ela precisa fazer? Reduzir o seu estoque para manter minimamente ao atendimento da demanda. Controle de estoque, conhecer seu público-alvo e principalmente sua sazonalidade, beleza? No tópico número 5, importantíssimo, é o capital de giro. Nada mais é do que a soma daquilo que eu tenho a receber menos a soma daquilo que eu tenho a pagar. O capital de giro na empresa tem sempre que ficar positivo, porque se você já vê que ele vai ficar negativo, pelo menos você tem um tempo de conseguir se virar nos 30, conseguir mais venda, colocar um dinheiro para dentro mais rápido para que você consiga o quê? Quitar os seus compromissos como fornecedor, água, luz, internet, PVA, esse tipo de coisa. Capital de giro te serve para você justamente analisar a sua capacidade de pagamento frente às contas que você já comprometeu. E aonde que você vê isso? No seu controle de fluxo de caixa, por exemplo, você pode colocar o que vai pagar e o que vai receber como previstas, vendas previstas e contas que vão vencer que também são previstas. Então, analisando do dia de hoje para frente, você consegue saber o quanto que você vai receber, caso não tenha nenhum calote, e o quanto que você tem a pagar. Se tiver mais contas a receber do que a pagar, ótimo, significa que está com o sinal verde. Se tiver menor, tem que se virar nos 30, irmão, porque você é empreendedor e sabe que tem que rebolar para conseguir mais vendas aí e fazer essa diferença se inverter, tá certo? Sexto e não menos importante é a precificação, tá certo? A gente não pode fazer a precificação na base do achismo, olhando somente para a concorrência e esquecer alguns pontos importantes, como despesas variáveis, como impostos, fretes e comissões, não olhar para o total do seu custo fixo, não ter uma margem de lucro muito bem definida e não saber quanto custa o seu produto ou seu serviço. Ou seja, quem quer fazer uma boa precificação de um bolo tem que saber minimamente quanto que custa um bolo, fazer um bolo. São os materiais, os ingredientes todos rateados para a composição desse custo unitário variável. Tem que conhecer, em cima desse custo, as despesas variáveis, que são os impostos, que são o frete, caso tenha, e a comissão a ser paga por cada vendedor que vende o seu produto, o seu serviço. Não obstante disso, sua margem de lucro tem que estar pareada ali com o que está sendo feita no mercado. Contudo, se você tiver um valor agregado muito alto, um diferencial muito percebido pelos seus clientes, você consegue aumentar sua margem de lucro frente aos seus concorrentes. Se você tem tudo isso muito bem mapeado, o modelo que você vai aplicar de precificação, seja custeio por absorção, markup, margem de contribuição, você consegue saber exatamente o quanto que você vai ter de lucro por cada produto ou serviço vendido. Então é isso, tenha tudo muito bem anotado para fazer a composição do seu produto, do seu serviço e colocar uma margem de lucro em cima, atrelada às despesas variáveis, sabendo o tamanho do seu custo e principalmente o quanto te custa fazer um produto ou um serviço para você entregar ao seu cliente, tá certo? Meus brothers financeiros, então é isso, um pouquinho da rotina que o empreendedor deve ter na sua empresa
para que ele consiga operar normalmente, atendendo as demandas e tendo uma satisfação pessoal e empresarial, que é o lucro para que a empresa continue se mantendo ao longo do tempo. É isso, um abraço, é nóis e até lá.